E aí fica uma pergunta para todo mundo que estiver nos assistindo refletir. Você de fato quer a solução para aquilo que você reclama todos os dias? Oi, eu sou a Ana Boulos. E eu sou a Michele Paderi e esse é o podcast do Santa Alma por uma vida mais leve. Hoje temos a presença da Adriana Sotero, ela que já veio aqui outra vez no nosso canal quando ela tinha começado a conhecer o mundo das constelações familiares. Não havia feito ainda nenhuma constelação para ela, apenas participado como representante. Se você quiser ver esse vídeo para entender qual é o ponto de vista de alguém que nunca constelou e que só participou como representante, volta uns vídeos para trás e depois vem aqui, porque hoje a profissão da Adriana, que gostaria de ressaltar, é especialista de vendas na indústria farmacêutica. Entretanto, hoje, ela é também facilitadora em constelações. A constelação mudou muito a vida da Adriana e de toda a família dela. E ela sentiu em determinado momento um chamado para conhecer um pouquinho mais desse trabalho que muda a vida das pessoas. E ela resolveu estudar e se formar em constelação familiar. No primeiro momento, ela queria estudar filosofia, mas aquilo foi tomando conta dela e agora ela vai contar pra gente um pouco dessa trajetória e vai responder algumas perguntas aqui para vocês que estão super interessados em compreender esse mundo das constelações e tirar aquela visão do misticismo, né, que tem em torno do assunto. E quem sabe, né? Talvez o misticismo seja a pessoa conhecer as constelações, se apaixonar e se tornar uma propagadora da filosofia sistêmica. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bem-vinda, Adri. Seja muito bem-vinda de volta. E conta pra gente, como que foi o seu primeiro clique, assim, quando você percebeu assim, não, eu preciso me aprofundar no assunto, eu quero me tornar uma facilitadora em constelação. Como que foi isso? Obrigada por vocês me receberem aqui de novo, né? É uma honra estar aqui e poder compartilhar com todos um pouquinho dessa história, né? Então, vamos lá. Sistemicamente, quando a gente fala, né? Mesmo eu participando e me apaixonando pela filosofia, estava faltando algo, né? E esse algo eu quis realmente me aprofundar para que eu encontrasse, acho que primeiramente, o meu lugar no mundo, em mim, na minha família, né? Eu acho que esse autoconhecimento, essa jornada do autoconhecimento é o que faz a diferença na nossa vida e na dos outros, né? A gente se conhecer. E aí eu percebi que através da filosofia sistêmica eu poderia encontrar esse caminho e que me levaria a ser a facilitadora. Mas antes de mais nada, foi uma busca mesmo interior minha de me conectar comigo mesma e através, né, dessa jornada, das minhas dificuldades, das minhas superações, eu entender isso e depois poder, através disso, como facilitadora, transformar a vida das pessoas. Eu acho que realmente foi isso. E esse desejo também que eu sempre tive de poder ajudar, né, as pessoas a encontrarem um caminho de leveza, de cura, de superação mesmo e poder, né, deixar algumas dores, alguns pesos que muitas vezes não são nossos, para que a gente possa realmente encontrar um caminho mais claro e seguir de uma forma mais leve, mais tranquila. Dá para ver que você está bastante emocionada aqui hoje. Tô. E não é para menos, né? A história de superação que permeou toda a vida da Adriana e que tem esse desfecho tão bonito hoje, né? Nesse autoconhecimento e nessa superação, é muito recente, né? Muito. E envolvem sacrifícios, né? Quando você se doa e se entrega a algo. E eu tenho certeza que você está muito orgulhosa. Eu acho que quando a gente começou a te apresentar aqui, foi passando um filme na sua cabeça, né? Foi isso mesmo, de entrega, porque não é uma jornada fácil, a gente entrar em contato com várias partes nossas, né? Às vezes difíceis, mas poder aceitar e deixar tudo aquilo no passado e dizer sim ao meu passado e através dele eu poder seguir mais leve e mais tranquila. E isso já reverbera e já mudou a
a vida da minha família, né? Encontrei o meu lugar no meu relacionamento, encontrei o meu lugar como mãe dos meus filhos, né? Eu sou mãe, então eu sou uma referência para eles. Então, ter consciência disso, né? Ter consciência que a gente veio para cá através dos nossos pais. Então, entender isso e honrar esses pais do jeito que eles foram. Então, todas essas transformações vão mexendo com a gente, mudando a forma como a gente olha os nossos relacionamentos e as pessoas. E isso, não tenho palavras para dizer. Realmente é incrível a gente poder conhecer o nosso lugar e levar a vida de uma forma mais leve. É bonito você falar isso, porque a gente fica buscando, e às vezes a busca era só a gente encontrar quem a gente é, né? Dentro do nosso sistema. É isso mesmo. E é difícil, ao mesmo tempo é tão simples e é tão óbvio, e que às vezes a gente não olha e tá do nosso lado, sabe? Então... Eu falo assim, que a constelação é sobre a gente achar o nosso lugar dentro da nossa família, né? Isso. É o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, dos nossos amigos, do nosso grupo de amigos, do nosso trabalho social, né? Porque eu tava vindo pra cá e eu tava pensando, né? Eu tava no trânsito e tudo na vida tem ordem e tem regras, né? Então, assim, no trânsito a gente tem, né? Tem ordem, tem regras. Eu queria vir mais rápido e aí não dá pra vir, né? Porque tem lá, tem o semáforo, tem o radar, tem as coisas, tem, né, o pessoal na frente, atrás, do lado, então tudo tem uma ordem. Quando a gente para e pensa na natureza, a gente tem uma ordem, a gente tem regras, tudo no nosso trabalho tem, né, a hierarquia, tem a ordem da empresa que você trabalha, você não pode quebrar as regras, você não pode... Tem várias coisas ali que você tem que seguir. Dentro do nosso sistema familiar é a mesma coisa, né? Então, assim, como a gente às vezes quer ser maior do que aqueles que são grandes demais, né? Que é o que acontece às vezes quando a gente quer ser ali maior que os nossos pais. Julgando, apontando o dedo. Sim, falando que deveriam ser assim, o assado, dado isso ou aquilo. Ou às vezes a gente mesmo como pai, né? Como mãe, a gente quer se colocar numa posição infantil, uma posição pequena perante o filho, quer que o filho nos salve, né? Então, assim, quando a gente para analisar, a gente entende que não, que tudo tem na vida, tudo tem uma regra, tem uma ordem, e dentro do nosso sistema familiar também tem uma ordem. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a viver a filosofia sistêmica, a gente acha o nosso lugar dentro da nossa família. E o que isso traz pra gente? Muita leveza. E atrás, junto com essa leveza, vem uma felicidade, porque é uma felicidade regada à paz. Agora eu me sinto em paz porque eu tô dentro do meu lugar. Isso. O Bert falava isso, né? A gente pode... Aqui, né, entre consteladores, a gente tem que ir explicando. Mas o Bert falava isso. O que vem antes, o amor ou a ordem? É a ordem. Sem ordem não há espaço para o amor Não acontecer. tem amor que dure, né? Não tem. E aí, isso no ponto de vista prático, esse exemplo dela do farol. Quantas e quantas vezes a gente não tenta, né? Olha lá a canaleta e fala, será que eu consigo subir aqui um pouquinho em cima da calçada para passar esse carro? Tô atrasada. Mas isso é a ansiedade tomando conta da gente, desestabilizando e trazendo conflito, né, interno. Ou quando a gente vai fazer uma apresentação, ou até gravar um podcast, que a gente fica tão nervosa, o que está nos desestabilizando, né? Se a gente sabe qual é o nosso lugar, e se a gente está dentro do nosso centramento, a gente consegue atuar na sociedade de uma forma tranquila. Então, olha, eu tô atrasada. Tudo bem, aconteceu, vou avisar e vou seguir essa ordem para eu chegar em segurança, para deixar a segurança dos outros ao meu lado. Vou aqui fazer uma palestra diante de pessoas que... diante do meu professor ou diante de pessoas que eu admiro, enfim. Isso vai me tirar do meu centramento só se eu não estiver dentro da minha força e não souber qual é a minha posição ali, o conteúdo que eu tenho para trazer, que não é um conteúdo, né? Ou até um filho e uma mãe. Gente, adolescente é fantástico para isso. A Adriana tem uma filha adolescente, já saiu um pouco, já é uma adulta, mas ela sabe bem disso, assim, adolescente quer desafiar os pais. E é normal esse rompimento, né, dos pais. Mas quando que eles param de desafiar os pais?
quando eles compreendem quem são eles sem os pais, e eles param de ter o combate, eles falam, pai, mãe, reconheça a sua força, reconheça o meu lugar, e agora eu não preciso brigar mais. Então, assim, a ordem, ela possibilita o amor. É mais do que vem antes, ela possibilita que o amor venha do lugar correto, né? Tá vendo? É uma coisa muito linda, né? Você vai conhecendo a filosofia e aí você vai aplicando para cada cantinho da sua vida e aí você fala, não, pronto, por que ninguém ensina isso na escola, gente? Porque é filosofia de vida, né? E aí, dentro dessa temática aí, Dri, esmiuça um pouco mais esse assunto que você trouxe, né? Sobre você começar a conhecer a filosofia e aí você resolve trabalhar como consteladora. Por quê? Assim, o que te moveu a isso? É esse desejo de ajudar, de contribuir. Mas como que foi esse empoderamento tenho esse desejo de fazer algo para agora eu consigo facilitar a jornada de alguém. Como é que foi essa transformação? Como é que foi essa mudança sua? Né? Porque tem toda uma mudança de postura antes da gente estar no local correto da ajuda, né? Sim, com certeza. A jornada, né, que eu fiz esse curso, que foi muito incrível, assim, eu acho que o primeiro ponto, né, é a gente se tornar adulto, né, adultecer, que é a gente saber o nosso lugar, e a gente muda de posição quando a gente está no adulto, vamos dizer, né, a gente entende as dinâmicas da criança e todo mundo leva a sua criança interior. E eu tinha muito essa criança aflorada, confesso, né? E aí, com o passar do curso, realmente eu fui entrando na seriedade, né? No adulto. E realmente esse posicionamento é imprescindível para que você ajude o outro, né? Mas quem dá esse passo é sempre a pessoa, né? Na verdade, a gente só ajuda ela nesse caminho, mas o passo é todo do cliente, né, para que ele possa seguir. A criança quer salvar. Eu ia chegar nisso, isso. A criança quer salvar e quer fazer de tudo. Mas não, a gente ajuda, facilita e confia. Quem, né, a pessoa que tem que dar esse passo para que ela possa seguir. E eu tenho que somente acompanhar. Então, esse posicionamento é muito importante, porque senão você vai talvez criar uma visão sua, e não é sua, é o cliente que tem que encontrar esse caminho por ele mesmo, encontrar a força dele. E dentro da visão sistêmica, né, você também explica qual o melhor caminho, mas quem dá o passo sempre é o outro, né? Então, esse posicionamento de não querer salvar, e sim ajudar, de seriedade, de ter, né, tem a ordens da ajuda também, né? Então, a gente se posicionar corretamente para que a gente possa... no fundo, auxiliar. É um pouco de pretensão, né? Se a gente for ver. Quanta gente tem por aí que usa da autoridade ou da referência que ela é para submeter o outro, né, ao poder. É a eterna briga do poder do ser humano, né? Da briga pelo poder. Mas quando a gente se reconhece na humildade, quando a gente acalma nosso ego, que é frágil, né? Somos todos iguais. Todos temos as mesmas condições de percorrer o nosso caminho. Eu acho que isso é a grande sabedoria que a gente tem que chegar até o fim da nossa vida aí, né? Conseguir reconhecer o outro como um igual sempre, independente da mazela que ele traga. Ah, perdi isso, perdi aquilo, fui abusado, fui aquilo. Foram suas dificuldades e você pode fazer delas o seu centro de força, né? A gente não tem que ter pena. Quando a gente tem pena, a gente tira a dignidade do outro. Isso também é um ensinamento que a gente vai tendo e que acho que todo profissional da ajuda, qualquer terapeuta tem que ter. Sim, isso a gente tem que respeitar a força e o destino do outro para não tirar a dignidade do outro. E aí ninguém é melhor do que ninguém. É claro que tem hierarquia, né? Quem está numa posição de chefe ou de mestre, aprendiz e tal, mas assim, na prática, somos todos iguais. Isso é uma lição muito bonita, né? E a seriedade, que é um ponto que eu queria tocar, que eu acho que tudo na filosofia sistêmica, até o workshop que a gente vai fazer agora em Vinhedo, ele fala um pouco disso. Tudo na visão sistêmica tem que ser olhado da posição de adulto com essa seriedade. Então, você quer ter um bom relacionamento? Olhe com seriedade para o relacionamento, né? Uhum. Você quer conquistar bens, dinheiro, aumentar seu patrimônio? Olhe com seriedade para o dinheiro. Trata ele com respeito.
senão ele não vai vir. Quantas vezes a gente vê um movimento infantilizado? Coloquei dinheiro na bolsa, investi na bolsa e falar rindo, né? Fiz uma brincadeira, um joguinho. Gente, você quer ganhar dinheiro na bolsa? Faça isso com seriedade. Estude, aplique, confie, né? Aprenda com seus erros, cresça. Então, assim, se a gente quer fazer um movimento a favor da paz, a gente tem que fazer com seriedade. Outro dia veio uma moça pedir ajuda para mim e ela falou assim, eu tenho um problema de dor no pé há mais de 30 anos. Mas eu não quero olhar nada, nenhum morto lá na constelação, tá? E não quero isso, nem aquilo, nem aquilo. Aí eu falei assim, então melhor não fazer nada, porque se você quer a solução, você paga o preço, né? Adulto paga o preço, né? Adulto paga o preço. E aí eu falei assim, existem outras técnicas de terapia, tem a medicina germânica, né? A minha sócia, a Michelle, ela é letrada nisso, ela pode talvez fazer um trabalho com você. Existe a técnica do EFT que eu aplico, não sei o que, e fui falando e tal, e ela ouvindo, de repente ela solta. Mas eu vou primeiro no médico cirurgião, que eu já fiz a cirurgia 7 vezes, vou tentar ver se ainda tem a possibilidade do 8º. Então, assim, ela errou 7 vezes, vai errar o 8º antes de procurar outras alternativas. Aí eu me pergunto, ela tá olhando com seriedade para a cura dela? Ou ela ainda tá se escondendo atrás? O que motiva ela a não olhar com seriedade para as possibilidades, né? Porque foi ela que perguntou. Ninguém foi até ela falar sobre isso, né? Então, acho que esse ponto da seriedade que você trouxe Eu trabalho na área da saúde há bastante tempo já e eu percebo um movimento das pessoas que que elas vêm até mim, mas na esperança de que eu as salve, né? Então, elas ficam numa posição infantil e elas esperam, né, que eu faça tudo por ela. Né? E a gente sabe que isso não acontece. Grande parte do tratamento depende do próprio paciente, né? Do próprio cliente. E na constelação não é diferente. O paciente, o cliente, né? Ele vem até a gente, ele toma a iniciativa de nos procurar. Aí ele se coloca à disposição, né? Para abrir o sistema dele. E a gente só facilita um processo, mas um processo que é dele. Então, eu só estou ali para ajudar nesse processo. Nós, né, estamos ali para ajudá-lo no processo. Acabou a constelação, a gente confia que ele tem a força para seguir aquilo. Às vezes acontece do cliente falar, eu preciso de algo a mais, porque assim, eu vi o que eu tinha que ver ali, ok, mas eu preciso entender mais, você vê que ele tem uma ânsia ali para querer compreender e até viver aquela filosofia, né? Então, a gente oferece a terapia sistêmica, que são sessões ali, como a terapia mesmo, só que a terapia é totalmente voltada para a filosofia sistêmica. Então, ali a gente vai, né, destrinchar com ele sobre os pilares dessa filosofia, e aí ali ele acaba tendo algo a mais, né? Uma força a mais ali para seguir. Mas a gente não faz esse movimento de, você vai fazer a terapia. Não, a gente divulga que a gente faz, porque, lógico, é nosso trabalho, né? A gente ganha dinheiro com isso. E funciona. E funciona. Não, a gente funcionou para mim, funcionou para ela e funcionou para Adriana, funciona. Funciona. Né? Mas assim, não funciona se eu não quiser. Se a minha mãe vier e falar para mim assim, olha, você tem que fazer isso, você precisa. Tem que constelar. Então eu vou para agradar minha mãe. Aí não vai funcionar, né? Então, só funciona quando eu, na posição de adulto, eu falo, olha, eu preciso disso, eu quero melhorar de vida, e aí eu vou atrás. Então, eu dou o passo, eu como adulto. Aí funciona. E aí fica uma pergunta, para todo mundo que estiver nos assistindo refletir. Você, de fato, quer a solução para aquilo que você reclama todos os dias? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Todo dia a gente vai encontrar alguém que está reclamando de alguma questão, mas a pessoa realmente quer a solução? Dói ouvir isso? Eu imagino que doa, porque você pode falar, quero a solução. Então, assim, em vez de reclamar, caminhe para a solução, procure alternativas, né? Porque quando a gente reclama, a gente clama. E se a gente clama, a gente está pedindo aos céus para que continue daquele jeito, né? Então, eu acho que é importante essa reflexão. Teve uma vez, não teve? Que veio um cliente e não foi a gente quem estava realizando a constelação, mas o cliente sentou e falou... Minha mulher que me mandou aqui. E aí o constelador, extremamente sério e profissional, ele falou, então,
acho que é melhor a gente remarcar e para um dia que você queira estar aqui. E não realizou a constelação, né? Porque esse é o papel correto desse trabalho. Esse trabalho tem que ser desejado pela pessoa, ela tem que conhecer o que é constelação. Não adianta ela simplesmente chegar e cair de paraquedas porque tá na moda ou porque alguém falou. Ela tem que compreender o trabalho sério que é. Porque vai movimentar a vida dela e ela vai olhar aquilo que tá por trás, né? Então, é isso, né? Quer a solução, gente? Caminha para ela. Não se esconde. E Dri, assim, para brindar a gente nessa entrevista de hoje, nessa conversa de hoje, a gente queria saber, porque a Adriana ela realizou 2 movimentos. Um de constelação online como facilitadora e um de constelação em grupo como facilitadora também. E a gente quer que você diga como foi essa experiência aí e o que você sentiu. Ela realizou 2 movimentos, lembrando que ela se formou há uma semana. Mais ou menos isso. Mas que não desmerece, porque assim, a seriedade da formação capacita e habilita ela para realizar todos os movimentos a partir de agora, né? E ela já tem toda a experiência de vida e, né, a qualidade para isso. Foram constelações muito bonitas. Eu falei para Michelle, nossa, Michelle, a Adriana nasceu facilitadora de constelações. Mas, assim, eu acho interessante você contar, porque às vezes a pessoa tem o desejo de estudar filosofia e às vezes lá escondido de até trabalhar com isso de uma forma complementar à profissão. Então, você é fonoaudióloga e quer ter o olhar sistêmico. Você trabalha com direito, olhar sistêmico. Você é enfermeiro e quer trabalhar com esse olhar sistêmico. E a pessoa fala, eu não vou sentir nada, porque isso é coisa de quem tem abertura espiritual e não sei o que lá. E existe esse receio. Agora você pode contar essa sua experiência, o quanto com a capacitação correta você percebe o sentir e direciona ele aí, que é para quem quiser conhecer, né? Todo ser humano tem essa capacidade e habilidade aí, né? Sim, realmente é bem isso, né? Ser facilitador é uma habilidade e você pode desenvolver isso, né? Desde que você queira, mas qualquer pessoa pode desenvolver, passando por uma capacitação séria, como a que eu fiz, né, no Instituto Milton Gobo. Então, tenho muita gratidão, porque realmente é um curso que mudou a minha vida e me trouxe todas as ferramentas necessárias para que eu pudesse seguir no movimento de constelação, de constelar as pessoas, tanto no online, tanto no presencial, quanto no individual, quanto em grupo. Então, realmente, as informações para você acessar o sistema familiar das pessoas, elas estão disponíveis, né? Desde que você faça da forma correta, a pessoa querendo também esse movimento, mas as informações do sistema familiar, ele está... E usa uma habilidade que eu acho que é a primeira que a gente usa quando nasce, que é a da sensação, né? Isso. Que então, a gente esquece de usar ao longo da vida. Na verdade, assim, essa como que eu vou dizer? As informações, elas estão disponíveis aqui, agora. Inclusive está aqui, se a gente quisesse iniciar um movimento de constelação. Basta que a gente se conecte com a gente mesmo e se conecte com o presente, com aqui e agora. Então, todo mundo é capaz, né, de perceber isso desde que queira e sinta, porque realmente é um movimento da alma, então é um movimento de sensações e sentimentos, né? Então, a gente consegue captar essas informações e é indiferente, né? Tanto no online quanto no presencial é possível, né? É como se a gente vai, sabe, quando a gente entra numa igreja e fala assim, nossa, que paz, que tranquilidade. Por quê? É um lugar de oração. De oração, de paz. Então, aquilo reverbera. Assim, se você vai sei lá, né, em passeios que às vezes tem algum... Shopping center, por exemplo, você capta aquela sensação, aquele incômodo, ou entrou num lugar, nossa, eu tava tão bem, eu tô com dor de cabeça, porque a informação, ela tá aí, e é isso. Então, a gente se capacita para que a gente consegue, né, pegar essas informações e, através disso, pedir licença, né, para o nosso sistema, para entrar no sistema do cliente, o cliente permitir esse acesso e, através disso, a gente conduzir de uma forma muito respeitosa e acolhedora o movimento do cliente. E isso independe, ou no presencial ou no online, você tem sim a percepção, o sentimento, e você consegue captar e o resto é experiência e habilidade, e habilidade, né? realmente. Mas assim, é muito bom demais.
E você ficou muito feliz, né? Quando você realizou e falou, caramba, é simples, né? É simples, o essencial é simples. A gente é que complica, né? Então, realmente é simples, é tranquilo e cada vez mais a capacitação é a prática, não é? Então, com certeza, tenho certeza que isso vai melhorando aos poucos. Gente, e aliás, pegando esse gancho, não tem ninguém que vai conseguir prejudicar outra pessoa com a constelação se estiver aplicando a constelação. Porque a constelação não é ordem, não é fala, não é você tem que. A constelação é respeito ao caminho do outro, ponto. E o caminho é para paz, sempre. Então, assim, não tem como você prejudicar alguém. Tem gente que tem medo, né? E fala, eu não vou constelar porque eu tenho medo que... Eu preciso achar o melhor constelador do Brasil. Qual é o melhor? Gente, o constelador certo vai aparecer para o cliente certo, porque o campo é magnífico. E a pessoa, ela tem que passar pelo processo com alguém que já tem experiência naquele processo na vida dela. As coisas se conectam. Todo mundo que aparece para representar tá lá por um motivo especial. Então, assim... não tem como dar errado, sempre dá certo. Aquilo que acontece numa constelação feita por um constelador capacitado para isso, né? É isso que eu ia falar, porque você tá falando Pode isso, falar. mas eu já tava aqui pensando, né? Vai, manda bala, porque a Michelle não tem papas na língua. Não tem, porque assim, ó, tem muita gente aí, tem muito profissional ruim no mercado, mas não é ruim porque a pessoa é ruim. É ruim porque faz uma formação de um fim de semana, e a constelação é algo muito sério. E eu acho que quando a gente se propõe a fazer isso, a gente tem que procurar um profissional sério, né? Então, é só isso. A constelação, ela funciona, ela é maravilhosa, mas desde que você faça com alguém que estudou, de fato, em um lugar muito bom para fazer esse processo para você, né? E é um pouco também de a gente achar que tem um controle, né? Do universo, do ser humano, sei lá. Porque pensa... o outro não é menor do que eu. Então, por que eu vou tratar ele como se ele fosse um bebê cheio de cuidados, né? Eu vou fazer o meu trabalho com a minha capacidade, com todos os estudos que eu tenho, como uma boa profissional, com todo o respeito que eu tenho, e eu acredito que o outro vai ter a capacidade de compreender o que ele tem que compreender naquele momento da vida dele. E todo profissional que você procurar que tenha uma habilidade desenvolvida dentro de um curso de formação bom, você pode confiar que você vai receber aquilo que você precisa para o seu processo. E é isso que eu digo, se você sair de uma constelação com um profissional bom e falar assim, não gostei. Não gostou porque você não estava pronto para perceber as suas próprias questões, ou era aquilo que você precisava perceber naquele momento para falar, não, tá tudo bem na minha vida agora. Então, assim, não tenham medo da constelação, só tenham cuidado para escolher uma pessoa que tem a habilitação, né, e a competência. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu já ouvi de algumas pessoas assim, ó, eu fiz a constelação, eu não gostei. Aí eu pergunto, mas você não gostou por quê? Porque eu não entendi. Aí é difícil a gente explicar, né? Falar, constelação, você não precisa entender, é só pra você sentir aquilo ali na hora e depois acabou, né? É pra alma, né? É pra alma. Então, assim, vamos isso. frisar isso pra quem estiver ouvindo, que já assistiu, né? Já fez alguma constelação e aí fala assim, eu não gostei daquilo porque eu não entendi. A constelação, ela vai funcionar se você entendeu ou não, porque ela é pra alma. Né? E a nossa alma entende tudo o que está acontecendo. Aí a pergunta para a pessoa é só, mas e aí, sua vida melhorou? Ela e fala... Aí, melhora, mas ela não vai atribuir às vezes, né? E melhora, muda tudo. Isso aí. Ai, gente, uma delícia bater papo com você, Dri. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada. Tem mais algum recado, alguma coisa que vocês queiram falar? O que eu gostaria de falar, né, para todos é que realmente... se você tem uma dificuldade, uma dor ou alguma coisa que te incomoda, a constelação ela é um caminho, né? Então, estude, participe, veja como que é e quem sabe ela pode te trazer um olhar diferente que você nunca pensou e tornar a sua vida mais leve. Então, fica um convite, né, para conhecer um pouquinho mais, né, da filosofia sistêmica, porque tenho certeza que vai ajudar e muito a sua vida. Gratidão, Dri. Obrigada. Até a próxima. Até. Obrigada, Dri. Obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo e conhecem alguém que também está querendo estudar
algum tipo de conhecimento ou filosofia integrativo àquilo que já faz, ou até se tornar um terapeuta sistêmico, encaminhe esse vídeo. Mostra a realidade tão bonita que é você querer se conectar com outro ser humano e facilitar a jornada dele. E continua curtindo aqui nossos vídeos, seguindo nosso canal, indicando para os amigos, que isso é super importante para a gente não desistir de colocar esse conteúdo para vocês. E até a próxima!